Olá, estamos aqui para fazer a correção dos exercícios do capítulo da unidade que fala sobre coerência e coesão nos textos. Então, estamos finalizando, né, essa unidade e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Depois, mais à frente, vamos retomar esse assunto e aprofundar, né, o assunto. É óbvio que o ideal seria que eu olhasse, pudesse observar o que vocês fizeram, o que vocês produziram, para juntos fazermos a correção, mas como não é possível, eu vou dar um caminho para vocês. Então, aqui a proposta do primeiro exercício é que você faça a correção desse trecho que está aqui destacado aqui na letra A. Ele tem problema de coesão, né? E isso dificulta um pouco, né, a clareza do texto. É a de simulação climática com 4 trilhões por segundo de processamento. Então, nós vamos levar em consideração que é a correção, né, a maneira como você vai montar esse seu texto e a clareza. E a partir daí nós vamos fazer essa correção. Então, vamos retomar aí. A Clareza ficou bastante comprometida com esse texto e com esse trecho, e aí nós vamos fazer a seguinte correção. É a simulação climática que possui a capacidade de processar 4 trilhões de dados por segundo, tornando possível que um computador calcule as oscilações meteorológicas. Observem que aí eu vou tirar os dois pontos, né? Vou botar a simulação climática, vírgula, que possui a capacidade de processar 4 trilhões de dados por segundo, vírgula, tornando possível que um computador calcule as oscilações meteorológicas. Nós temos outras possibilidades de correção, né? Essa aqui é apenas um caminho que eu estou apontando para vocês, mas aí vocês vão observar bem a correção que eu fiz, né? E a partir daí vocês vão, né, poder tirar a conclusão se o que vocês fizeram ou tentaram fazer está correto. Na letra B, ele vai falar justamente da repetição da palavra cenário no texto. Então eu vou ler o trechinho aqui que a palavra cenário aparece. Torna-se possível que um computador tenha a capacidade de calcular as oscilações meteorológicas. Isso ajuda a prevenir desastres ou a preparar políticas de apoio à agricultura, se antecipando a cenários os mais variados. Evidentemente, há outros usos, como pesquisas científicas, que precisam também simular cenários com uma ampla gama de variáveis. Então, se você observar, existe uma diferença muito sutil, né, na palavra cenário aqui. Então, na primeira ocorrência, né, ele vai estar justamente, ele é mais específico, né? Ele é mais restrito, porque ele se refere à antecipação de fenômenos climáticos. Então, vai estar se referindo, né, fazendo referência a esse trecho. Já na segunda, não. A palavra cenários ela é mais ampla. O sentido é mais amplo. Então, ele está se referindo a qualquer cenário, né? Tanto que o computador serve para outros estudos, né? Que não só o meteorológico. Então, ele vai justamente simular outros cenários que não têm a ver com os fenômenos climáticos, tá bom? Então aí a palavra cenário é uma palavra diferente. Na primeira ocorrência, ela é mais específica, porque ela se refere a uma parte citada no texto, a fenômenos climáticos. Já na segunda, ela é mais ampla, porque ela se refere a outros tipos de cenários, que não os climáticos, tá? Bom, gente, indo agora para o segundo texto, nós temos aqui uma questão objetiva, aliás, uma não, duas questões objetivas, né? É, de vestibulares anteriores. Vamos ler aqui a questão, ver o que, que ela nos propõe, o que ela espera que eu tenha entendido, né, do conteúdo trabalhado. Considerando-se o conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto
analisado. Então, gente, vamos observar. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, almoçou, beijou, saiu, entrou. Nós observamos que é uma sequência de ações, né? E nós não existem os elementos que nós conhecemos como elementos de coesão, que vão ligando as frases, as orações, os períodos, né? Um ao outro. Então, esses elementos eles não estão presentes aqui, né? No texto, né? Mas se você observar, ele existe uma ordem, né? Semântica que vai justamente dar coerência ao texto, tá? Então vamos continuar lendo só para percebermos isso. Advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou. Você observa que ele trata aqui da rotina de uma pessoa, né? Então, como ele trata de uma rotina, ele tem uma certa coerência, que no final das contas nós todos fazemos isso, mas você observa que ele optou, né, o autor, a pessoa que produziu o texto, ela optou por não usar os elementos de ligação. Então ele pergunta, considerando esse conceito de coesão e coerência, é correto concluir que o texto analisado, aí nós vamos lá direto para a letra E, apresenta a ordem e a carga semântica dos vocábulos. Então, acordou, você pensa que tem toda uma ordem, todo sequencial, né? Que vai te dando essa carga que vai justamente sustentando a coerência do enunciado, mesmo não tendo coesão. Então, o que eu falei? Apesar, isso que é importante a gente observar, né? De que maneira o indivíduo ele trabalha a questão da linguagem, né? De que maneira ele mexe com as palavras, né? Qual a sua habilidade para mexer. Então, você percebe que ele, apesar dele não usar os elementos de coesão, ele dá total coerência. Ou seja, qualquer pessoa que lê esse texto, ela vai compreendê-lo perfeitamente. Mesmo se eu olhar para o lado gramatical específico, eu vou ver, bom, aqui poderiam ter outros elementos, mas esses elementos não prejudicam. Muito pelo contrário, te dá até uma noção de que são coisas, né, que você vai fazendo sem, né, não tem muita explicação, não tem, né, e que quando eu uso os elementos para ligar, eu tenho lá o de oposição, de ideias contrárias, né, enfim, de explicação daquela situação, mas aqui eu não tenho esses elementos. Então aqui é a letra E. Na questão número 2, ele fala, analise a frase a seguir. A pesquisa foi realizada em Singapura durante o período de 3 anos com crianças de 8 a 17 anos de idade, das quais 73% eram do sexo masculino. Com relação à coesão e à coerência da frase acima, considere as seguintes alternativas de reescrita. Com crianças de 8 a 17 anos, a pesquisa foi realizada em Singapura durante um período de 3 anos de idade, das quais 73% eram do sexo masculino. Durante um período de 3 anos, a pesquisa foi realizada em Singapura com crianças de 8 a 17 anos de idade, das quais 73% eram do sexo masculino. Bom, isto é uma possibilidade, né? Se eu levar em consideração a coesão e a coerência, você percebe que o texto fica coeso e fica coerente. A pesquisa com crianças de 8 a 17 anos de idade, das quais 73% eram do sexo masculino, foi realizada em Singapura durante um período de 3 anos. Essa também nós percebemos que fica perfeita, né? Levando em consideração a coerência e a coesão. Vamos lá voltar na 1 e explicar por que ela não está correta. Com crianças de 8 a 17 anos, a pesquisa foi realizada em Singapura durante um período de 3 anos de idade, das quais 73% eram do sexo masculino. Aqui, só de falar, né, de colocar essa vocabularidade aqui, a gente já percebe que já tira totalmente
a informação que está contida lá no texto, né? Então, aqui nós temos a letra B como alternativa correta. O item 2 e o item 3 é que estão corretos. Bom, vamos agora para o exercício para casa. Texto para a próxima questão. Então, nós temos aí um texto, né? E duas alternativas. Inventar arranjos, recompor famílias, desregrar as regras, sem medo de ser feliz. Relações onde o que vale é o afeto. Eu te tenho, tu me tens. Às vezes somos poucos, muitas vezes somos muitos. Os novos de sempre, mas os que importam. Sempre loucos, uns pelos outros, juntos, grudados, colados, dois, duas, mais um, mais três, mais, quem sabe, como o coração quer sentir. Então, vamos aqui para a questão. Às vezes somos poucos, muitas vezes somos muito, os novos de sempre, mas o que importa sempre, loucos uns pelos outros. Pode-se afirmar que há um jogo de palavras, em que a antítese contribui para a progressão discursiva do enunciado. Vocês sabem que a antítese são ideias contrárias, ou ideias opostas, né? Circularidade de ideias que se contradizem, gerando incoerência textual. E conjunto de termos que contrapõem, mas apresentam um mecanismo de coerência textual. Então, gente, vamos aqui para verdadeiro ou falso, né? Então, jogo de palavras que em antítese contribui para a progressão discursiva do enunciado. Isso aí, né? Ele fala, às vezes somos pouco, muitas vezes somos muito. Então, você vai ter na antítese, né? Oposição de ideias. Então, verdadeiro. Circularidade de ideias que se contradizem, gerando incoerência textual. Não, as ideias não se contradizem, né? Muito pelo contrário, apesar de serem ideias opostas, elas não, né? Uma não nega a outra. E conjunto de termos que se contrapõem. Aí sim, ela falou em contradizem, né? Aqui se contrapõem. Se contrapõem, mas apresentam mecanismo de coerência textual. Perfeito. Né? Você percebe que você perfeitamente entende, né, do que o autor quer falar, né? Qual é a sua ideia. Então, assim, o texto está extremamente coerente. Então, aqui nós temos como resposta a letra A. Água morra abaixo, fogo morra acima. E invasão de turistas em favelas pacificadas são difíceis de conter. Algo precisa ser feito para que a positividade do momento não transforme esses lugares em comunidades, só para inglês ver. Embora os dois períodos acima não estejam ligados por meio de um conectivo, é possível identificar uma relação de sentido entre eles, atribuindo-se coerência ao fragmento. Essa relação de sentido poderia ser explicitada pelo uso do seguinte elemento de coesão. Então, gente, olha, vamos ver como ficaria. Água morra abaixo, fogo morra acima, invasão de turista. Em favelas pacificadas são difíceis de conter. Algo precisa ser feito para que a positividade do momento não transforme esses lugares em comunidades, só para inglês ver. Então, gente, nós percebemos se eu usar apesar disso, né? Então, eu podia botar assim, são difíceis de conter. Apesar disso, algo precisa ser feito. Eu poderia ligar ali, né, com a expressão apesar disso. Então, aqui também é letra A. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade. Não, o riso básico da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber. É que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Se o riso
Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira, como nós, mas não têm um senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. A coesão é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho acontecendo de o cientista provocar um dano em local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de, né? Então nós observamos que é uma condição, né? Nós temos aqui as conjunções condicionais. Então você observa que é, então a condição está justamente nessa expressão, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Então, é uma condição para que isso aconteça. Então, a gente percebe muito bem essa relação com o que foi dito anteriormente, tá? Eu poderia, o acontecendo de o cientista, né? Essa expressão aí poderia vir, talvez, acompanhado de uma conjunção condicional, tá? Então aí nós temos aí a letra C. É importante que vocês entendam esses mecanismos, né? Então, dentro do texto, se eu vou falar de algo que, né, é uma conclusão, eu vou ter que fazer um arranjo, né, de forma na construção da minha frase que me dê essa ideia de conclusão, que me dê essa ideia de explicação, que me dê essa ideia de condição, né? Enfim, todos os outros elementos que são necessários para que eu possa. Então, como é um texto, né, as partes estão ligadas. Uma fala da outra, elas conversam, elas dialogam. Então, é necessário que eu tenha este entendimento. Questão número 2, ainda dentro do Mais Enem. Reciclar é só parte da solução. O lixo é um grande problema da sustentabilidade. Literalmente, todos os anos, cada brasileiro produz 385 kg de resíduos. Dá 61 milhões de toneladas no total. O certo seria tentar diminuir ao máximo essa quantidade de lixo. Ou seja, em vez de ter objetos recicláveis, o ideal seria produzir sempre objetos reutilizáveis, o que diminui os resíduos. Mas, enquanto isso não acontecer, temos que nos contentar com a reciclagem. E é aí que vem um detalhe perigoso. Reciclar o lixo também polui o ambiente e gasta energia. Reciclar vidro, por exemplo, é 15% mais caro do que produzi-lo a partir de matérias-primas virgens. Afinal, é feito basicamente de areia, soda e calcário, que são abundantemente na natureza. Então, nenhuma empresa tem interesse em reciclá-lo. Já o alumínio é um super negócio, porque economiza muita energia. Então, nós temos o emprego adequado dos elementos de coesão, aí vocês viram ali, ou seja, mais, o também, afinal, então, acabei de falar deles ali na questão anterior. O emprego adequado dos elementos de coesão contribui para a construção de um texto argumentativo e para que os objetivos pretendidos pelo autor possam ser alcançados. A análise desses elementos no texto mostra que o conectivo, ou seja, introduz um esclarecimento sobre a diminuição de quantidade de lixo, o mais instaura justificativa para a criação de novos tipos de reciclagem, também antecede um argumento a favor da reciclagem. Afinal, retoma uma finalidade para o uso de matérias-primas e então reforça a ideia de escassez de matérias-primas na natureza. Bom, não é essa a ideia aqui do então, né? O que está mais, o que na verdade está totalmente dentro da maneira como, né, foi utilizado, está bem definido, ou seja, né? Que ele vai introduzir um esclarecimento. Ele vai falar, o certo seria tentar diminuir ao máximo essa quantidade de lixo. Ou seja, em vez de ter objetos reciclados, o ideal seria produzir sempre objetos reutilizáveis. Então, dá bem essa ideia, né, de esclarecer, né, o porquê da diminuição da quantidade de lixo, né, como poderia ser feito, de que maneira isso poderia ser feito.
Então, nós temos aí como alternativa a letra A. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final. Vamos sintetizar a unidade. Estamos sintetizando, na verdade, a unidade, né? Com os dois assuntos tratados aqui durante a unidade. Então, vamos aqui. Chegamos ao fim desta unidade, agora você vai sintetizar os conteúdos. Então, nós temos aí 1 para coerência e 2 para coesão. Então, você observa que normalmente, os exercícios, eu venho falando do conteúdo. Como aqui ficou muito, né, esse sintetizando a unidade, ele vai definir, né, na verdade, o que é coerência e o que é coesão, então eu deixei para o final. Então, vamos observar aqui. O que é coesão? Né? O que é coerência? Então, vamos observar. O que é coerência? Coerência, gente, é aquela relação lógica, né, que eu tenho entre ideias, atos, situações, etc. Né? Qualquer texto ele precisa ter uma lógica. Você viu aquele texto que nós lemos lá, que ele não tinha, não apresentava elementos coesivos, mas ele tinha uma lógica. Então, é para falar sobre a rotina de uma pessoa. Ela acordou, ela levantou, ela tomou café, ela tomou banho, ela se arrumou, ela saiu, ela pegou o ônibus. Enfim, você percebe, né, que tem toda uma... Né, o texto foi criado justamente em cima desses elementos. Então, qualquer pessoa entende perfeitamente que ele quer retratar ali uma rotina. Ele não usou os elementos de coesão, só usou a coerência. Então, o texto ele precisa ter uma lógica interna, né, entre os seus elementos, assim como entre os argumentos, as ideias e as ações. Né? Não pode haver contradições entre eles. Então, eu vou ter um texto coerente justamente quando eu tiver essa relação lógica e essa harmonia entre ideias, atos e situações. Tá bom? O que é coesão? Então, a coesão é o uso, né, de elementos que vão ligar as orações ou partes de um texto, né, estabelecendo um sentido. Nós vamos ter aí 2 tipos de coesão, que é a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, dentro da referencial, nós já vimos, né, quando eu uso outros elementos para fazer referência a elementos que já foram ditos anteriormente, e a sequencial, que é aquela que vai dar sequência, vai dar movimento ao seu texto. Então, quando eu uso lá as conjunções, quando eu uso esses elementos, nós vamos perceber perfeitamente de que maneira eu estou, né, fazendo com que o meu texto se torne um texto, né, de fácil leitura, ele vai fluir, né, bem, ele vai... Né, senão ele fica truncado. Então, se eu quero fazer uma oposição de ideias, se eu quero fazer uma explicação, se eu quero situar algo dentro do tempo, então aqueles elementos da coesão vão estar sempre presentes. Eu vou muito na questão nós vimos ali, né, da coesão, da coesão referencial, né? Nós vimos bem naquele exercício que falava sobre cenários, né? Ele faz referência ao que foi dito anteriormente, aí ele se torna mais específico, né? Ele faz referência a outros elementos, aí ele ficou com sentido mais amplo, tá? Então, gente, estamos terminando aqui essa unidade, em breve retornamos com um novo conteúdo.